Meditações para a Quaresma Santo Tomás de Aquino, 22º dia, quarta-feira, depois do terceiro domingo da Quaresma, o preço da nossa redenção. Fostes comprados por um grande preço. 1 Coríntios 6:20. A injúria ou sofrimento mede-se pela dignidade do lesado. Sofre maior injúria o rei, se esbofeteado, do que sofreria alguma pessoa privada. Ora, a dignidade da pessoa de Cristo é infinita, pois é uma pessoa divina. Portanto, qualquer sofrimento seu, por menor que seja, é infinito. Por consequência, qualquer sofrimento seu seria suficiente para a redenção de todo o gênero humano, mesmo sem sua morte. Diz São Bernardo que a menor gota de sangue de Cristo bastaria para a redenção do gênero humano. Ora, Cristo poderia ter derramado uma única gota de sangue sem morrer. Logo, era possível que, mesmo sem morrer, redimisse todo o gênero humano com um sofrimento seu. Para se efetuar uma compra, duas coisas faz-se necessárias: o montante do preço e sua destinação para a compra. Se alguém dá um valor inferior ao da coisa que se quer adquirir, não se diz que houve uma compra, mas que houve uma compra em parte e doação em parte. Por exemplo, se alguém compra um livro que vale 20 libras com apenas 10, em parte comprou o livro e em parte o livro lhe foi dado. Do mesmo modo, se desse um valor mais alto, mas não o destinasse à compra do livro, não se poderia dizer que houve uma compra. Se, portanto, tratarmos da redenção do gênero humano, quanto ao preço, qualquer sofrimento de Cristo, mesmo sem morte, seria suficiente pela infinita dignidade da sua pessoa. Se, porém, falarmos quanto à destinação do preço, então é preciso dizer que os demais sofrimentos do Cristo não foram destinados por Deus Pai e pelo Cristo para a redenção do gênero humano sem sua morte. E isto por tríplice razão. Primeira, para que o preço da redenção do gênero humano não fosse apenas de valor infinito, mas também do mesmo gênero, isto é, para que fôssemos redimidos da morte pela morte. Segundo, para que a morte de Cristo não fosse apenas preço de redenção, mas também exemplo de virtude, para que os homens não temessem morrer pela verdade. E estas duas causas são assinaladas pelo apóstolo, a fim de destruir pela sua morte aquele que tinha o império da morte. Hebreus 2,14. Quanto ao primeiro ponto, é para livrar aqueles que, pelo temor da morte, estavam em escravidão toda a vida. Hebreus 2,15. Quanto ao segundo. Terceiro, para que a morte de Cristo fosse também sacramento de salvação, pois em virtude da sua morte, morremos para o pecado, para as concupiscências da carne e para o amor próprio. E esta causa está assinalada nas Escrituras. Também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, ele justo pelos injustos, para nos oferecer a Deus, sendo efetivamente morto segundo a carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. E por isso o gênero humano não foi redimido sem a morte de Cristo. Mas permanece verdade que Cristo, que não apenas deu sua vida, mas ainda sofreu tanto quanto se pode sofrer,
teria pago um preço suficiente pela redenção do gênero humano, ainda que a menor parcela do sofrimento tivesse sido divinamente destinada a este fim, e isto por causa da infinita dignidade da pessoa de Cristo.